Certo, galera. Para a gente concluir o nosso estudo sobre frações, a gente vai responder algumas questõezinhas. São essas mesmas que estão impressas para vocês no roteiro, ok? Mas bora fazer um leve resumo aqui sobre frações, ok? Primeira coisa de sempre, tem que saber o que é uma fração, certo? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. O melhor exemplo para você estudar fração é uma pizza, ok? Considere que você tem uma pizza aqui, você vai mais seus amigos, tá lá. Só que você vai mais 5 amigos, certo? Aí lá vocês pediram uma pizza, vamos supor uma pizza G. Aí acontece, ela vai vir com... Aí ela vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então é melhor ter que ser de 4 amigos. Então o que acontece? Se eu tiver essa pizza, uma boa forma de usar uma fração é o seguinte, ó. Se eu disser que eu peguei apenas um pedaço dessa pizza aqui, ó, esse pedaço ele vai equivaler ao quê? A um pedaço de... Eu tenho 8 pedaços total, então um pedaço de 8, ok? Isso que eu fiz aqui é uma fração, certo? É uma fração. Então, uma fração é nada mais do que a representatividade de um pedaço de um todo, certo? O todo aqui seria a pizza e eu peguei apenas um pedaço. Ah, professor, mas se eu pegasse agora 3, vamos supor que agora eu quero pegar 3, ou seja, eu estava lá e comi esse pedaço, né? Comi esses 3 pedaços, tá? Eu quero a fração que represente esses 3 pedaços que eu comi. Bom, eu comi 3 pedaços de 8. Pronto, representei 3 partes de 8, certo? Ok? Isso aqui é uma fração. Tá. Outra coisinha. As frações elas vão estar presentes agora não mais no número inteiro, certo? Não vão ser apenas números inteiros. A gente sabe que existem os números naturais, depois vem os números inteiros e depois os racionais, que é onde as frações estão. Por quê? Os números racionais, eles são nada mais do que uma divisão. E é isso que uma fração é. Ela é a divisão, certo? Entre dois números inteiros, ou seja, números que não possuem vírgula. Ó, aqui eu tenho 1 por 8 e aqui 3 por 8. Esse daqui é um número inteiro, né? O 1 aqui é o número inteiro. E o 18 também é e o 8 também é um número inteiro. Mesma coisa aqui embaixo. O 3 é o número inteiro, o 8 também. Então, os números racionais, certo? O que vem de racional? Vem de razão, né? E essa razão é uma divisão. Toda vez que você vê isso aí, ó. Razão é igual a divisão, que é a mesma coisa também de fração, ok? Então, razão, divisão e fração, todos são a mesma coisa, ok? A fração ela é uma divisão entre dois números, certo? Entre a parte, uma parte que eu escolho com a parte total, ok? Toda fração ela é um número racional, ok? E os números racionais eles são o resultado da divisão entre dois números inteiros, como no caso temos aqui, ó, 1 sobre 8, 3 sobre 8, ok? Então bora para frente. Existem duas regras quando você vai estudar frações. Quais são essas regras? O numerador e o denominador devem ser números inteiros. Ah, professor, mas o que é numerador e o que é denominador? Bom, toda fração ela vai ser composta nessa seguinte forma, né? A sobre B. Ou ainda podemos encontrar nesse formato, certo? O que acontece? Esse A é o número em cima, é a parte que eu quero, certo? Ele é a parte que quero. Certo? Ele é a parte que quero. Ou ainda chamado numerador. Certo? Vou botar só numerador. Só assim.
É a parte que eu quero, numerador. Ok? Deu para entender aí? Vou botar aqui para ficar melhor, porque apareceu o nosso aqui. Numerador. Ok? Esse B é o parte total. Em outras palavras, ele é o nosso denominador. Só assim. Ok? Então, resumindo, numerador é o que fica em cima, denominador é o que fica embaixo. Beleza? Então, o numerador e o denominador devem ser números inteiros. Como a gente está vendo aqui, ó. O 1 é um número inteiro, o 8 é um número inteiro, o 3 também é um número inteiro, e o 8 a gente já viu que é um número inteiro. Ok. Então, para ser uma fração, o numerador, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo, não pode ter vírgula, não é assim? Ok. O denominador nunca poderá ser zero, ou seja, o número de baixo nunca poderá ser zero. Tá, mas por que nunca pode ser zero? Porque eu estou fazendo aqui uma divisão. Como eu falei, a fração ela é uma divisão. Beleza? Em que o dividendo é o de cima, certo? E o divisor é o de baixo. Tem como eu dividir alguma coisa para zero? Não, não tem lógica eu dividir nada para zero. Certo? Se não tem para que dividir, não vai dividir. Ok? Então, é por isso que o denominador, ou seja, o número de baixo, que no nosso caso o B, ele nunca poderá ser zero. Vá para frente. Qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é o resultado da divisão entre dois números. Ok? Isso aqui só resumiu lá. Então, só repetiu. Vá para frente. Ok. Agora vamos entrar aqui nas questões. Lembrando, galera, essas questões aqui são as questões que estão no roteiro. Ok? Elas estão no roteiro. Foi a que vocês pegaram impressa. Dadas as frações, aí tem aqui um bocado de fração. Diga quais são próprias e impróprias. Bom, bora entender o que são as frações próprias. Bom, como a gente sabe, uma fração ela vai ser composta por um numerador e um denominador, certo? O que acontece é o seguinte, ó, as frações elas vão ser próprias, certo? Elas vão ser próprias quando o numerador, ou seja, no caso o A, ele vai ser menor que o B, certo? Ou seja, que o denominador, o número de baixo. Em outras palavras, quando esse de cima for um número menor que o de baixo, essa fração ela é chamada de própria. As impróprias é quando acontece o contrário, certo? Quando o B é menor, ou seja, quando o A aqui, ó, essa parte de cima, ela é maior do que a de baixo. Então, bora lá. Ó. Bora observar cada uma. Esse daqui é 2/5, né? Assim? Ou seja, o numerador é 2 e o denominador é 5. Esse daqui, o que vem primeiro, ou seja, o de cima aqui, ele é menor do que o de baixo, né? Assim? Então, ele é própria. Então, bora botar ele aqui, ó. 2/5. Beleza, esse daqui já foi. Bora pro próximo. 8/3. O que acontece? O numerador, que é esse daqui, ele é maior do que esse de baixo, né? Assim? Então, ele é impróprio. Então, vamos ter aqui, ó, 8/3. Bora para frente. De novo, 25/5. Ele é maior, então é impróprio. 25/5. Vamos para o próximo. 5/4. Né? 5/4. Então, no caso aqui, de novo, impróprio. Por quê? Porque o numerador, ou seja, a parte de cima, é maior do que a parte de baixo. Vamos para o próximo. 9/8, né? Assim? Então, vai ser aqui, ó. Por quê? O 9 é maior que 8, então é impróprio. De novo, o 6 é maior do que 3, imprópria. 4, e aqui é um 7. Então, vamos para as próprias, porque o 4 ele é menor do que 7. Bora pro próximo. Ó, o primeiro que vem aqui é 26, depois o 13. Então, 26 é maior.
10 e 20. Bom, vem aqui, né? O 10 é menor que 20. 10, 20 avos. 37, depois 19. 37 é maior, então vai ficar nas impróprias. Esse aqui é igual. E aí, professor, como é que fica? Se ele for igual, ele ainda vai ser próprio. Nesse caso, vamos ter aqui, ó, que sempre vai ser maior ou igual, beleza? Então, bora lá. 7 sobre 7. Beleza. Vamos ao próximo. 100 sobre 40. Assim, então vai ficar 100. 40 não, 400. O 100 é menor, então vai ficar aqui nas próprias. 9 sobre 3. 9 sobre 3. O 9 é maior. Fica aqui nas impróprias. 1 sobre 8. O 8 é maior. Nesse caso, ele fica nas próprias. E 70 sobre 10. 70 é maior do que 10. Sendo assim, fica nas impróprias. Beleza? Agora uma coisinha também que vocês vão precisar saber. Porque quando é que eu sei outra forma de saber se ela é própria ou imprópria? Tá, vamos supor o seguinte. Se eu pegasse uma pizza aqui, ó. Certo? De novo, pegasse pizza. Opa. Eu tenho uma pizza aqui de 8 pedaços e vou levar 7 amigos para comer, né? Assim? Então, no caso, comigo vai fazer 7 amigos que vão comer essa pizza. Beleza. Então, o que acontece? Cada um vai comer um pedaço, assim, ó. Um pedaço. E vai sobrar alguma coisinha. Porque eu sei que é isso aqui. Que vai ser 8 pedaços para 7 amigos. Então, nesse caso aqui, ó, vai sobrar algum pedaço. Porque se eu dividir 8 para 7, dá 1 e sobra alguma coisa. É assim? Sobra um pedaço. Beleza? Isso aqui é uma fração imprópria, certo? Deu para entender por que é fração imprópria, né? Vamos para frente. Que fração representa os pedaços de pizza que sobraram? Bom, primeira coisa. Para fazer uma fração, eu preciso saber quem é meu numerador. Quem é meu numerador? O numerador é a parte que eu quero, certo? E o meu denominador é a parte total, certo? A parte que tem, tanto faz. A parte que eu quero o quê? Quero representar os pedaços da pizza que sobraram. Bom, sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 foi o que sobrou. E o resto é o total. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou ter 5 oitavos. Letra C. Vamos para frente. Observe que na figura, o círculo representa a unidade. Certo? Esse círculo aqui representa uma unidade, ou seja, é um inteiro. Aí, vamos lá. Qual a fração que a parte colorida da figura representa? Bom, a parte que eu quero, de novo. Parte que eu quero, parte total. Bom, eu quero a parte colorida. A parte colorida é 2. 2. A parte total são 3 pedaços. Está aqui. Essa daqui é a fração que representa a parte colorida. Qual o numerador da fração? Bom, o numerador é o que vem em cima. Então, meu numerador aqui é 2. Qual o denominador dessa fração? O denominador é o que vem embaixo, então é 3. Compare o numerador da fração com o numerador. Qual é o menor? Bom, isso aqui é basicamente para a gente saber se ela é própria ou imprópria. Bom, o 2 é menor do que o de baixo, não é assim? Então, ela é uma fração imprópria. Aí você vai escrever com suas palavras aqui. O numerador é menor, ou então o denominador é maior, tanto faz. Essa parte vocês escrever do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, galera, é isso aí. São questões bem simples, não tem nada de complicado. Frações é um assunto fácil e isso foi só para a gente terminar esse conteúdo de fração. Na próxima aula a gente já entra com o outro conteúdo, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima.